Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Vamos então finalizar o texto. Nós havíamos chegado na serpente em Gênesis 3 e vamos ver o que é que eu falei aqui, né, para poder continuar essa explicação, porque falamos anteriormente dos dons de Adão e Eva, né, de que Deus criou, por que criou, como criou, né? Então nós estamos chegando aqui, né, na parte aí final do texto para poder compreender tudo que eu expliquei. Estou surpreso realmente, né, com as expressões e tudo mais, viu? Vamos lá. A serpente que entende da palavra de Deus e deturpa no diálogo. Apesar de sua aparência, o que aos antigos não causa nenhum espanto, ela se mostra entendida do que realmente é a vontade de Deus e torna a advertência salutar de Deus em uma mentira. Esta serpente mostra à mulher a possibilidade de ser como Deus e estar à frente não apenas dos animais e do universo, mas também do Criador. Essa serpente leva a mulher a comer o fruto proibido e a levar ao homem, que também é animado pela proposta sedutora. Seus olhos abrem-se, eles se percebem nus e se escondem por vergonha de si mesmos. Surgiu a malícia e toda uma consequência em ser como Deus. Deus os procura e os encontra, mas chama para que eles mesmos queiram ser vistos por eles. É por isso que Deus chama. Onde estás? Tomados de medo, não querem mais ver a Deus. E cada um não assume seu erro, mas culpa o outro. Inclusive culpa a Deus, né? Não há perdão, mas remorso. Não há aproximação do homem com Deus. Há um medo de Deus. Né? E não é medo no sentido de temor. O temor de Deus como dom, ou aquilo que a gente fala de temer a Deus, aquilo é importantíssimo que nós tenhamos. Eu indo mais longe do que o texto manda, né? Mas isso é importante dizer. O temor não é uma coisa ruim, mas este medo de Deus aqui é ruim, porque esse medo aqui é o medo de olhar. É igual aquele da parábola que falava: eu guardei o tesouro na terra porque eu tinha medo do Senhor. E ele falou: peraí, você tinha medo de mim? Falou que eu faço que não, né? Tiro da onde não tem. Você é um preguiçoso. Então não é este medo, mas sim um medo de perdê-lo, um medo de estar longe, um medo de desagradá-lo, porque se quem a gente ama, a gente quer agradar, né? Então é neste sentido, tá bom? Surge a morte imediata, uma condenação de escolha do homem. Surge o pecado original que acabou com a vida original. O homem caiu na soberba, no mesmo erro dos anjos caídos. A enormidade do pecado era de que, como os primeiros homens, não havia ignorância ou fraqueza. A atitude de pecado foi total, porque não tinha ignorância nem fraqueza, entendeu? Nós temos essa ignorância, às vezes nós temos fraqueza. Eles não tinham. Em clareza de mente e dos desejos da mente eram absolutamente controlados pela razão. O erro que para nós parece pequeno nessa situação torna-se insuportável e lamentável. Porque, conhecendo Deus plenamente e sabendo sua existência com clareza, preferiram a si mesmos. Olha o problema aí, né? Diante do pecado original surgiu a morte, mas Deus já profere seu plano em salvar o gênero humano de uma vez. Vai aos homens, mas antes a cada um promete uma consequência. Aos que viverem agora terão que escolher duas descendências, a da mulher ou a da serpente maldita. Uma irá guerrear contra a outra. Essa mulher não é Eva, claro que não é Eva. Por quê? Porque Eva pecou, então seguiu a vontade da serpente. Esta mulher e sua geração devem fazer a vontade de Deus livremente e negar a serpente. Olha que legal. Gostei aqui, hein, Leandro? Mas isso aqui já em 99 eu já sabia, tá? É porque isso era uma das coisas que eu acabei aprendendo para responder aquela menina protestante que eu já falei num testemunho antigo que teve, eu acho que nem tem mais do canal. Tem que ser uma geração contrária. Uma descendência que se enfrenta, uma por Deus e outra pela serpente, que segundo Apocalipse 12, a serpente é um dragão, a quem chamam Satanás, o diabo, está lá no versículo 7 do capítulo 12 de Apocalipse. Neste capítulo, mostra que o diabo foi precipitado junto com seus anjos para a terra e com furor combate a geração da mulher, e que no versículo 17 diz que a geração da mulher são aqueles que seguem a descendência de Jesus, né, e observam seus mandamentos. Então existe essa mulher. Com o pecado original, o homem estava condenado a ir para o inferno, ou seja, a total ausência de Deus. Olha eu explicando o que é o inferno.
a infelicidade eterna, o local onde só há choro e ranger de dentes, a Gena, não se define o local como imaginamos aqui, por exemplo, para ir à praia, para ir para a praça, para ir para um lugar. A praia é um lugar, uma cidade é um lugar, mas o inferno e o céu e o purgatório são estados de vida espiritual. E estes, aspas, lugares, se alcançam dependendo de nossa orientação do espírito e vontade. Então, aqui é para poder explicar. É lógico que a gente acaba chamando, porque nós temos matéria, então a gente ocupa um espaço, então a gente costuma dizer lugar. Mas isso é um pouco impróprio, tá bom? Mas havia um plano, né, de salvação de uma descendência que combateria a descendência da serpente. Mas a condenação era espiritual e os homens são de carne e não poderiam salvar seu espírito, já que decidiram seguir a si mesmos. Plano de Deus. E quem afinal é o diabo? Céu, um mundo real, onde Deus habita e seus anjos. Lá onde os homens se salvam e vão. Anjos, seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura chama habitualmente anjos. É uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Isso está no número 328 do Catecismo, tá bom? Quando Deus criou os anjos, dotou de vontade supremamente livre. Para se alcançar o céu é necessário amar a Deus, seja anjo, espírito ou alma humana. Os atos de amor nos habilitam a ir para o céu devido ao ato de submissão voluntária. Tudo sempre feito de maneira livre, da vontade criada por Deus. Chamamos isso de ato de obediência ou ato de lealdade. Os anjos, a mesma escolha. Mas como eles possuem uma perfeita inteligência, seus atos são únicos. Diante desse livre-arbítrio, iriam escolher quem aceitar, veria a Deus face a face e então entraria nesta união eterna ao qual chamamos céu. Ninguém sabe que prova de amor os anjos foram submetidos. O que se sabe é que houve uma prova. Algumas teorias dizem que Deus teria mostrado seu plano aos anjos, né, de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, verbo encarnado. Aos anjos que, conscientes de sua própria magnificência espiritual, colocavam como acima dos homens, não aceitaram adorar Deus feito homem, não se submeteram. Criticaram esse negócio de Deus fazer matéria. Teria sido uma coisa assim. Né? E, sob a chefia, dos mais dotados anjos, Lúcifer, portador da luz, deixou que o orgulho o afastasse. Ele e muitos anjos bradaram o grito, non serviam, ou não servirei, que percorreu os céus. Então houve esta revolta. Isso é uma das teorias, isso se encontra no livro do José Antônio Fortea, a Suma Demoníaca. Suma é de sumário, ou você encontra, que aí é uma história romanceada, que é a história dos anjos, também é do mesmo autor. Era da editora Palavra de Prece, não sei se está por outra editora, eu acho que não, acho que está pela mesma editora, eu não sei se a editora ainda existe, mas assim está. E lá ele dá esta teoria de que Deus apresentou o seu plano de amor e os chamou inclusive para servirem aos homens, os anjos da guarda. Aí o anjo lá com mais poder, com mais beleza, falou: o quê? Vou ficar servindo ser inferior? Você tá maluco? Que Deus é esse aí? Ele não é Deus não, não acreditem, ele não tá nem mostrando a cara porque ele não é Deus. Então teria sido essa revolta, uma teoria interessante. Assim, depois da grande batalha nos céus, esses anjos foram precipitados e expulsos, e iniciou o inferno, que essencialmente é a rebelião de um espírito que se separa de Deus. Surgiu o diabo, inimigo, adversário, pai da mentira, pecador desde o princípio. Lúcifer deixou que as luzes cegassem seus olhos, e agora, assim como os anjos que negaram a Deus plenamente e não voltam atrás, dedica todo o seu pouco tempo que lhe resta em afastar todas as almas humanas de Deus, para que, negando Deus voluntariamente, neguem a Deus e se afastem dele para sempre. Olha o plano do capeta. Podemos então, apesar de absurdo, fazer uma ordem cronológica. Digo absurdo, pois no plano espiritual o tempo, como conhecemos, também não existe.
né? Assim como chamar de espaço, de lugar. Após a morte, seja no céu ou no inferno, o que acontece é que não há mais espera, o que devia ser, já é. Por isso que pecado tem consequência séria. Então vamos lá. Número 1, Deus é e existe. 2, os anjos, o céu e os anjos que lá estão, mas ainda não veem a Deus plenamente. 3, Deus cria o universo, o mundo e tudo que há. 4, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. 5, Deus apresenta seu plano aos anjos, apresenta aos homens sua ordem. Gênesis 2. 6. Uma terça parte dos anjos não apoia o plano. 7. Ocorre que a serpente engana o homem, surge a nós o pecado original. 8. As consequências a cada um, homem, mulher e serpente. 9. Todos os homens estão condenados devido ao pecado original. 10. Anjos rebeldes são precipitados do céu, surge o inferno. Então voltemos então à promessa de Deus e à guerra das descendências. Gênesis 3:15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. O homem estava condicionado a ser da descendência da serpente. Homens durante todo um tempo iam em nome de Deus para trazer a chance de ser e criar uma nação, um povo de Deus que fosse contra toda essa história. Promessas, mandamentos, a criação do judaísmo, profetas, reis, juízes foram surgindo para conduzir o povo. As ofertas a Deus para expiação dos pecados eram temporais. Queimavam cordeiros, bois, pombas, mas não quando morriam, não iam ao céu, pois havia neles os pecados dos antigos pais. O pecado original, Deus ia aos povos, mas ainda não era o suficiente, pois o que trouxe a morte não era humano, mas espiritual. Então, sacrifícios humanos não seriam possíveis. Deus viria como homem para conduzir aos homens. Viria de uma mulher que aceitasse ser mãe de uma descendência a partir de apenas ser a mãe de Deus, que se encarnaria em seu seio. Quem a aceitar como mãe pertenceria à descendência, pois consequentemente aceitaria que seu filho, que é Deus, que se daria pelos homens e rasgaria o véu que impediria aos homens justos de ver a Deus face a face após a morte. Por isso, Jesus desceu à mansão dos mortos para conduzir os justos à glória eterna, e o pecado original foi derrotado. Pois Jesus, ao batizar-se, instituiu o batismo para a remissão do pecado original. Dando-nos uma nova vida como Filho de Deus, instituiu a Eucaristia. Agora não seria mais necessário o sacrifício de animais, muito menos de pessoas, como faziam e fazem tribos pagãs e religiões pagãs, tanto de animais quanto de pessoas. Jesus deu-se na cruz por inteiro e esse sacrifício se renova cada vez em que eles, que foram instituídos por ele, para que façam em memória de mim, eu coloquei entre aspas essa parte, porque é a fala de Jesus, tá? Não simbólica, nem de lembrança, mas de maneira que o mesmo sacrifício da cruz se renova, e que através deles, que estão instituídos, ocorre o sacrifício propiciatório ao Pai. Então é o sacrifício de Jesus ao Pai. Por isso, recebemos a Eucaristia, para unidos a Ele possamos ser perfeitos e viver o céu aqui. Então quer dizer, você comunga, você vive o céu, meu amigo. Não se trata de ser ecumênico ou não. A partir disso que vemos que é impossível acreditar que a verdade esteja aberta em qualquer lugar, até porque as outras religiões não têm missa. Muito mais do que pensar em pessoas. Trata-se de uma instituição criada por Deus e que segue a descendência da mulher e cumpre os mandamentos de Jesus e é perseguida. Mas sabemos que as potências do inferno não prevalecerão contra ela. E aí eu respondi assim: por isso sou católico, vou morrer católico porque quero ser da descendência da mulher. Isso aqui é anterior, tá? Isso aqui é de 2007. É anterior ao famoso vídeo do Padre Paulo Ricardo. É lindo ser católico. E aí eu dei algumas passagens bíblicas que podem auxiliar. Gênesis 1, 2 e 3, Apocalipse 12, João 19, 27, João 2, das bodas de Caná e Lucas capítulo 1 inteiro. E aí, na verdade, a partir do versículo 26, tá? E aí, os livros que eu mencionei aqui para ela, mas deve ter tido mais fonte no livro. Tem muito mais coisa, tanto que eu falei de alguns livros aqui. E aí eu indiquei a Fé Explicada. Eu tinha certeza que aquele texto lá estava na Fé Explicada. Maria, Mulher do Gênesis Apocalipse, que eu já trouxe aqui, que foi o primeiro livro católico que eu li. O Catecismo da Igreja Católica. E na época também eu tinha lido o Catecismo da Igreja, Responde de A a Z, do professor Felipe Aquino. Olha, foi isto. Foram esses
estas respostas que eu dei, olha, foram 3 vídeos aí, né, do primeiro aí do ano, e esses 2 que eu achei melhor que a gente dividisse, né, porque é um texto longo, né, imagina se eu fizer, podia dar 45 minutos de vídeo, né, se juntar os 3 assistir de uma vez, ok, em 45 minutos você terá todas essas respostas, né, mas acho que nos ajudou, fez a gente aprender aqui, ó, olha, eu realmente já tinha lá, o catequista já estava lá, e eu não sabia. Mas muito bem, muito obrigado a você que ficou até aqui, né? E a todos vocês, que Deus os guarde.